a transformação dos nutrientes. Esses nutrientes vão construir esse novo corpo a cada momento. A cada momento um novo corpo está sendo construído, essa corporeidade está sendo construída. E se esse corpo, e se essa mente conhece a partir do corpo, segundo o Spinoza está falando sobre isso, e outros estão falando sobre isso também de outras formas, essa mente se constitui a partir dos encontros que esse corpo produz na duração, no mundo. Controlar o amadurecimento e a decomposição dos alimentos. É o mar dos grãos. O estômago tem essa função de pegar moléculas grandes, destruir essas moléculas para que essas moléculas possam ser utilizadas por esse corpo. É simples assim. Você bota um pedaço de carne para dentro, se o estômago e o baço não transformarem esse pedaço de carne para fazer com que eles cheguem a um determinado ponto, e que esse ponto de degradação seja assimilável e eles possam, esse pedaço de carne possa se transformar em sangue, em líquidos, em músculo, em tendões, constituição de músculo, de tendões, de ossos, de órgãos, de vísceras. Se eles não fizerem isso, esse pedaço de carne não vai ser utilizado pelo corpo. Ele vai entrar e ou ele vai ser vomitado, ou ele vai ser evacuado. Um paciente que diz assim, eu tenho matéria orgânica nas fezes muito visível, né? Pedaços de alimento nas fezes. Tem a ver com possivelmente uma deficiência do baço, pâncreas e do estômago. Não está conseguindo fazer a transformação. Então você vai, no primeiro momento, tentar estimular esses sistemas através de certos pontos, nos meridianos do baço e do estômago, talvez do pulmão, para trazer mais movimento e para tentar melhorar o funcionamento desses órgãos e dessas vísceras que não estão conseguindo transformar os alimentos que são ingeridos em Yong-Ti. Yong-Ti. Yong-Ti é o produto final desse processo de transformação dos sólidos e líquidos. Yong-Ti vai se transformar em Xue, vai se transformar em músculo, vai se transformar em osso. É esse Yong-Ti que o baço, pâncreas e o estômago, e aqui eu estou falando de estômago, o estômago e o baço, pâncreas têm que transformar sólidos e líquidos para que eles sejam úteis para o corpo. Assim como quando você capta o Ti através do Fei, esse Ti tem um grau de secura, ele ainda não está pronto para ser utilizado pelo corpo, ele precisa de uma certa umidade. A gente já viu isso, vamos ver com mais detalhe. Senão você bota o Ti para dentro e bota o Ti para fora e ele não consegue fazer a função dele. Aqui acontece mais ou menos a mesma coisa. Você bota o alimento sólido e líquido para dentro, se ele não for transformado por esse sistema, ele vai ser colocado para fora como vômito ou como fezes com material orgânico, com pedaço de alimento. E pela urina a mesma coisa. Você vai ter uma urina mais escura, mais forte, sei lá, porque você está eliminando coisas que você não está absorvendo
pelo que a gente chama também do aquecedor médio. Quem faz essa absorção no aquecedor médio, essa transformação no aquecedor médio, então muitas vezes vocês vão ler aquecedor médio, gial médio, está se falando muito aqui de estômago e baço, né? O E e P. O GAN e o DAN, ou seja, fígado e vesícula, eles fornecem elementos para essa transformação, né? Principalmente para quebra de gordura, né? Do que você come e bebe com característica de gordura, o GAN e o DAN fornecem esses elementos, mas a transformação mesmo é aqui nesses dois sistemas. E vejam você que a transformação dos nutrientes, esses nutrientes vão construir esse novo corpo a cada momento um novo corpo está sendo construído, essa corporeidade está sendo construída, e se esse corpo, e se essa mente conhece a partir do corpo, segundo o Spinoza está falando sobre isso, e outros estão falando sobre isso também de outras formas, essa mente se constitui a partir dos encontros que esse corpo produz na duração, no mundo, na vida. É isso que está sendo sugerido que a gente pense. Essa mente, à medida que esse corpo se transforma, reunindo outros elementos, essa mente é a ideia desse corpo. Essa mente também vai se transformar a partir do momento em que esse corpo se transforma. Isso tem uma importância fundamental na clínica. Fundamental na clínica. O que a gente pode entender, por isso aqui, esse processo de transformação, de colocar para dentro determinados alimentos, e transformar esses alimentos, e transformar esse corpo, e transformar essa mente, o pensamento, o sentimento, as emoções, o estado de espírito, tudo isso passa muito por isso aqui. Dá para perceber a amplitude desse movimento aqui, desses dois sistemas aqui, do que você come, do que você bebe, do que isso se transforma. Então você quer transformar o seu pensamento, modifique o que você come e o que você bebe. É mais ou menos isso, fazendo aqui uma equação simplista e apressada. Você quer modificar o seu pensamento? Você quer alterar o seu estado de depressão? Aí você tem uma discussão na biomedicina que esse estado de depressão pode ser a deficiência de certos hormônios. Pode ser. E quem é que produz esses hormônios? Estamos falando aqui da medicina chinesa numa articulação com a biomedicina. Eu não discordo de que tenha a deficiência desse corpo na produção de certos hormônios que leva a pessoa a se sentir exageradamente deprimida, né? Então está faltando a produção de certos hormônios que deem uma certa velocidade para essa pessoa. E essa produção desses certos hormônios está passando por aqui. Uma leitura inteligente da medicina chinesa com uma leitura inteligente da biomedicina é muita coisa interessante para se pensar. Muita coisa interessante para se articular as duas. Não estou falando da medicina chinesa bobinha, simplista, moralista e sectária, que está por aí o tempo todo. Medicina chinesa esquematizada, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Medicina chinesa que trabalha com verdades, a verdade, a verdade, a verdade. Medicina chinesa que trabalha com esquemas, né?
e que enfia o sujeito nesse esquema, prepara o esquema e bota a pessoa ali naquele esquema. Medicina chinesa cheia de moral, de certo e errado, de equilíbrio e desequilíbrio, né? Do porquê que o sujeito faz isso, porquê que o sujeito não faz isso, né? De que a responsabilidade é do sujeito. Não, a responsabilidade é do sujeito, é do sistema, é do mundo, é de um monte de coisa, né? Vamos olhar de uma maneira mais ampla esse negócio. Então tem uma medicina chinesa que é muito, assim, eu fico até envergonhado, de verdade, com o uso que é feito da medicina chinesa, com o rebaixamento que é feito da medicina chinesa, com a utilização que é dada à medicina. Eu estou falando dos profissionais, estou falando dos professores, dos autores, dos pensadores da medicina chinesa, estou falando desse grupo, né? Assim, do rebaixamento que é feito da medicina chinesa e do rebaixamento que é feito da biomedicina, né? Da forma pequena, da forma boba, da forma de atribuições. Se você pega as descobertas da biomedicina e o pensamento da biomedicina num plano outro, e o da medicina chinesa num outro plano, e o da antroposofia num outro plano, e da homeopatia num outro, porque tem dos dois. Na antroposofia seguramente tem dos dois, tem do plano bobinho, aquela coisa, né? Se você tomar isso, né? E tem da homeopatia mesmo, e tem nesse outro campo, né? Quiçá a gente possa caminhar aí para estar fazendo essas discussões com todos esses saberes sobre saúde num outro campo. É muito a ideia da racionalidade médica lá, da criação daquele projeto lá da UERJ com a Amadel, é fazer esse tipo de discussão com esses saberes aí no campo da saúde. Então eu estou apresentando aqui para vocês o sistema Wei, o sistema Pi, de uma outra maneira, talvez uma maneira que vocês tenham dificuldade de ler sobre isso nos livros, ou na maioria dos livros, na maioria com certeza, e que o que eu sugiro é que vocês pensem sobre isso. Não comprem isso que eu estou apresentando aqui, o cara falou. Não, vê se isso é razoável, pense sobre isso, você entende? Produza com isso aqui. Vê se eu estou falando alguma coisa que acontece nesse corpo, que acontece nessa pessoa. É essa a minha intenção. É de chamar a atenção para alguma coisa que acontece nessa unidade corpo-mente. Acontece no corpo e acontece na mente. É óbvio que acontecem tantas outras coisas que eu não estou falando. Algumas porque eu não sei, e outras porque o espaço te limita um pouco, né? E tantas outras porque eu não sei, que acontecem nesse corpo. Acontece muito mais do que isso, mas eu estou querendo dizer que eu penso que acontece também isso aqui. Estou sugerindo que vocês também pensem e cheguem à conclusão de vocês sobre isso, porque vocês vão ficar com uma medicina chinesa muito rica para lidar no consultório, se vocês tiverem esse movimento, esse entendimento de processos corporais, e quando eu estou falando corporais é corpo e mente, processos corporais que estão aí acontecendo e que podem ser compreendidos, e compreendidos na sua abrangência, compreendidos na sua articulação com os outros sistemas, na articulação com a sociedade, na articulação com o cosmos, enfim. Aí vai de cada um.